aí pessoal, aqui é a Thalita e bem-vindos à Casa da Coruja. E hoje a gente vai conversar sobre Maus, do Art Spiegelman. Maus é esse quadrinho incrível e super intenso, onde o autor vai nos relatar a história do seu pai, um judeu polonês sobrevivente ao Holocausto nazista. Esse quadrinho foi escrito de 1980 a 1991 e foi publicado em uma série, e hoje a gente tem a história completa reunida nesse volume aqui. O autor utilizou de uma escolha narrativa bem interessante, que foi retratar todos os personagens como animais. E esses animais não foram escritos aleatoriamente. Quando a gente vai lendo a história, a gente vai percebendo que existe toda uma simbologia por trás dele. Por exemplo, os alemães são retratados como gatos e os judeus como ratos, ou seja, um perseguindo o outro. Nesse quadrinho aqui, a gente tem duas linhas narrativas. A primeira se passa no presente e nos mostra o autor entrevistando seu pai para colher as histórias e as memórias dele do período da Segunda Guerra Mundial. E a segunda linha narrativa é exatamente a história do pai do autor. Ele vai nos contar desde a sua juventude até o casamento, a formação da família e todas as experiências que ele teve nos campos de concentração nazistas. A história do pai do autor é muito comovente. A gente vai conhecer ele desde a sua juventude, então a gente vai desenvolvendo um carinho pelo personagem, a gente vai se conectando com ele, com a sua família. E quando ele começa a sofrer todos os abusos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, a gente vai sofrendo junto com o personagem. Teve momentos que eu tive vontade de chorar, porque é realmente uma narrativa muito forte. Mas o que mais me chamou a atenção nesse livro e o que fez ele se destacar de todas as outras narrativas desse período histórico que eu já li é justamente a parte que se passa no presente. Quando a gente tem a relação do Art com o seu pai, a gente vai percebendo como a guerra foi um evento que durou ali os seus 5, 6 anos, teve o seu impacto na vida das pessoas e depois simplesmente acabou. Não, os traumas gerados por ela duram a vida inteira. No presente, a gente percebe que o pai do Art é uma pessoa acumuladora, mesquinha, avarenta muitas vezes. Mas ao mesmo tempo que a gente vai tendo essa sensação dessa personalidade não tão agradável, a gente vai entendendo o porquê dela ter se desenvolvido. Durante o Holocausto, o pai dele passava fome, então hoje em dia ele não suporta desperdiçar comida. Ao mesmo tempo, quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele teve todos os seus bens arrancados, tudo aquilo que ele acumulou durante a vida inteira, do dia para a noite não pertencia mais a ele. Ele se viu pobre, falido, passando fome, tendo que roubar, mendigar para conseguir um pedaço de pão para comer. Então hoje em dia, qualquer centavo para ele faz a maior diferença e ele não aceita desperdiçar dinheiro. A grande importância dessa obra para mim está justamente nisso, a análise psicológica que ela faz sobre os traumas da guerra. A guerra não ficou no passado para quem viveu ela. Ela está presente em cada segundo da sua vida. E essa guerra, a gente pode perceber que atrapalhou a vida do personagem, obviamente, durante os anos que ela aconteceu, mas até os dias de hoje. Ele não consegue manter uma relação boa com seus vizinhos, ele não consegue manter uma relação boa com seus filhos, justamente por essa personalidade meio obsessiva que ele acabou desenvolvendo. Essa parte do pós-guerra, eu acho que muitas vezes ela é esquecida nas obras literárias. A gente tem muitos livros narrando as torturas, os sofrimentos, os campos nazistas, como começou a guerra. Mas a maioria dos livros parece que quando terminou, quando a Alemanha perdeu, tudo voltou a ser como era antes, tudo voltou a ser lindo, maravilhoso. E todo mundo estava bem de novo, mas na verdade não foi assim. E aqui a gente tem um retrato bem realístico do que foi. Tanto no pós-guerra imediato, enquanto as pessoas precisavam reconstruir a sua vida, porque todo mundo que sobreviveu aos campos de concentração estava sem dinheiro, sem casa, sem país, porque ninguém mais queria ficar naquele país que trouxe tanto sofrimento para eles. Quanto também há muitos anos depois, porque todas essas experiências a que eles foram submetidos causou uma marca muito difícil, se não impossível de ser apagada. Então eles precisam aprender a conviver com esse período da sua vida. E muitos deles simplesmente não vão conseguir. O pai do Art, apesar de continuar tendo uma família, continuar buscando emprego e tendo realmente uma vida que ele conseguiu construir após a guerra, ele não se libertou totalmente dessa experiência. Ele continua preso aos medos disso acontecer de novo, talvez.
ele continua preso aos pesadelos que ele teve que passar naquele período. É uma leitura que eu recomendo muito, que eu acho que todo mundo tem que fazer, porque muito mais que ler sobre a Segunda Guerra Mundial, que a gente encontra em várias obras, como eu já falei, a gente lê sobre as consequências dessa guerra. E eu acho que conhecer as consequências é tão importante quanto conhecer o período em si, porque aí a gente começa a entender o quão devastador isso é. Não é só no momento, é para todo sempre. Se você já leu alguma outra obra que também retrate esse pós-guerra e como isso afetou o psicológico das pessoas, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar ler mais livros sobre essa temática. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!